Eu tive um imprevisto, gente. Eu estava pronto para começar ela mais cedo, mas surgiu um imprevisto de última hora, eu tive que resolver aqui lá do MPF. Peço desculpa para vocês, tá? Hoje a gente vai ter aula de Direito Constitucional. Vou falar sobre controle de constitucionalidade. Eu alterei, né, por dois motivos. Na verdade, o primeiro é porque a gente está mais adiantado na matéria de tributário, né, e como a gente tem duas aulas de tributário por semana, eu estou bem tranquilo com relação ao conteúdo programático. Nossa disciplina de constitucional, no entanto, tem uma aula só. E como a gente tem aula, tem prova na quinta-feira, a gente perderia mais essa aula. Então, eu vou aproveitar a aula de hoje para começar essa parte da nossa matéria. Por isso que eu inverti, tá? Só excepcionalmente essa semana eu vou dar aula de constitucional no dia de hoje, tá? Sobre controle de constitucionalidade, eu preciso pontuar algumas coisas com vocês. E eu vou projetar aqui uma coisinha só para facilitar vocês acompanharem a aula. Veja bem, a gente acabou toda a explicação referente ao Poder Legislativo e ao devido processo legal. Tá? Nós já acabamos também o capítulo referente à introdução. Agora a gente vai entrar no capítulo do controle de constitucionalidade. Eu quero, na aula de hoje, trabalhar principalmente as questões introdutórias de controle de constitucionalidade e, a partir da próxima aula, entrar com um pouquinho mais de profundidade nas modalidades de controle jurisdicional, né, que são as modalidades do controle difuso e do controle concentrado. Tudo bem? Eu deixo claro para vocês, né, que a aula de hoje é uma aula introdutória, portanto, de controle de constitucionalidade, mas eu queria que vocês tivessem em mãos a Constituição de vocês, tá? Com relação ao controle de constitucionalidade, pessoal, já começando a aula de hoje, eu vou projetar também esse material aqui que eu disponibilizei para vocês, né? No capítulo 11, você tem aí uma série, né, de considerações sobre controle de constitucionalidade, e quem quiser acompanhar por ele também pode, tá? É um material bem completo que eu uso para estudar os meus concursos e acho que atende perfeitamente a qualquer tipo de concurso que você for fazer nessa área, ou se você precisar de informações, né, pelo menos primeiras informações, para se aprofundar posteriormente em algum tema referente a esse assunto, também vai te servir, porque é um material bastante completo. A primeira coisa que eu preciso dizer em relação ao controle de constitucionalidade é o que vem a ser o controle de constitucionalidade, por que ele surgiu, né, e quais são as espécies de controle. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: o controle de constitucionalidade, gente, é um processo por meio do qual você garante a supremacia da Constituição frente a normas hierarquicamente inferiores à Constituição, né, de status que geralmente, né, nós identificamos com status legal, mas não é incabível um controle de atos normativos que não são lei, mas que tenham seu fundamento de validade diretamente na Constituição. Então, o controle de constitucionalidade é um processo por meio do qual você tenta assegurar a supremacia da Constituição frente a normas que violam formal ou materialmente o texto da Constituição e que tem fundamento de validade direto na Constituição. Eu vou explicar isso aqui com um pouquinho mais de calma. Na verdade, veja, quando um Estado, né, cria uma Constituição, a Constituição ela se torna a norma fundamental daquele Estado, pelo menos para fins de direito positivo. Toda e qualquer manifestação do exercício do poder tem que se dar em conformidade com a Constituição. De modo que a criação de normas tem que respeitar tanto o procedimento legislativo estabelecido na Constituição, quanto o conteúdo da Constituição.
porque a Constituição é, por assim dizer, a norma que tem maior hierarquia no ordenamento jurídico e é a base, portanto, desse ordenamento. Se, eventualmente, na hora da criação da norma, seja pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo, desrespeita-se o procedimento legislativo estabelecido na Constituição, há uma violação formal em relação àquilo, né, que a Constituição estabeleceu como regra para a criação de uma norma. Então, você tem aí uma norma que pode até ser compatível com a Constituição em termos de conteúdo, mas que viola a Constituição em termos de forma. Por quê? Porque ela foi criada com base em um procedimento ou sem respeitar o procedimento que estava previsto como um procedimento necessário para a sua criação na Constituição. A outra possibilidade é a possibilidade em que há a criação de uma norma de acordo com o devido processo legal. Mas, e esse é o ponto relevante, a norma em si confronta, em algum ponto, com o conteúdo da Constituição. Então, nesse caso, ela também é inconstitucional, porque ela viola materialmente o conteúdo da Constituição. Ocorre que as normas nascem com presunção de constitucionalidade e elas não se tornam inconstitucionais só pelo fato de violarem a Constituição. É preciso um processo por meio do qual essa inconstitucionalidade seja declarada. E o controle de constitucionalidade é exatamente esse processo. O controle de constitucionalidade, ele nasce, né, por conta da tradição do Estado de Direito, sobretudo nos Estados Unidos. Você tem até algumas experiências históricas na Inglaterra, que não são propriamente experiências de controle de constitucionalidade, mas que muitos autores identificam como as raízes do controle de constitucionalidade, mas o controle de constitucionalidade mesmo, exercido pelo Poder Judiciário, em nome da supremacia da Constituição, que recebe o nome de Judicial Review, esse surge nos Estados Unidos. E a maioria da doutrina identifica o surgimento desse controle no caso Marbury versus Madison, de 1803. É verdade que existem precedentes anteriores ao caso Marbury versus Madison, e que já são precedentes de controle de constitucionalidade. Nos estados norte-americanos, por exemplo, já era comum o exercício do controle de constitucionalidade, mas o controle que tinha como parâmetro não a Constituição Federal, e sim a Constituição Estadual. Ainda assim, era um controle de constitucionalidade. Mas o precedente mais citado, e o precedente que geralmente, né, é cobrado em prova, como sendo o primeiro precedente de controle de constitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição Federal, foi o caso Marbury versus Madison. Só que vejam, é um equívoco pensar que esse processo, por meio do qual você exclui do ordenamento jurídico normas que violam a Constituição, ou declara que aquela norma, naquele caso, não vai ser aplicada, porque ela é, naquele caso, inconstitucional, é um equívoco pensar que só seja possível exercer o controle de constitucionalidade pela via jurisdicional. Existem processos de controle de constitucionalidade fora do Poder Judiciário. Eu quero dizer, o controle de constitucionalidade não é uma prerrogativa apenas do Poder Judiciário. Um exemplo, o Congresso Nacional ele pode sustar um ato normativo que exorbite dos poderes que foram delegados a outro órgão para sua criação. Isso é controle de constitucionalidade. As comissões de Constituição e Justiça, quando analisam um projeto de lei, podem, né, opinar pela inconstitucionalidade daquele projeto de lei. Isso é um controle prévio, antes mesmo da criação da norma, durante o processo legislativo. Mas esse controle também é um controle de constitucionalidade. Ele é prévio, ele é exercido por um órgão político, mas ele é controle de constitucionalidade. O Poder Executivo, o chefe do Executivo, ele pode vetar, né, um projeto de lei já aprovado, né, já votado, né, e aprovado, mas
por identificar, ou melhor, por identificar, né, nesse projeto, um vício de inconstitucionalidade. Isso também é controle de constitucionalidade, exercido por um agente político, né, que integra o Poder Executivo, mas é controle de constitucionalidade. Em todos os casos, no entanto, o fundamento é o mesmo, a supremacia da Constituição. Porque a Constituição, em termos de hierarquia, ela está no topo da pirâmide normativa, todas as normas criadas no ordenamento jurídico têm que respeitar os procedimentos e ser compatíveis com a Constituição em termos de conteúdo. Há outros fundamentos, né? Há outros fundamentos que, por exemplo, o Bernardo Gonçalves vai destacar como pressupostos. Isso aqui eu não vou te cobrar tanto não, tá? Mas eu vou te explicar isso en passant. Apenas para consolidar, então, o que eu estou falando aqui, né, em termos de conceito e considerações preliminares, aqui no material nós temos um bom conceito. O controle de constitucionalidade é um instrumento de garantia da Constituição. Ele se destina a evitar a entrada no ordenamento jurídico de normas contrárias à Constituição, e esse controle nós chamamos de preventivo, ou ele se destina a eliminar do ordenamento aquelas normas que, já em vigor, atentam formal ou materialmente contra a Constituição. E a isso nós chamamos de controle repressivo. O controle de constitucionalidade repressivo, em regra, será exercido pelo Poder Judiciário. E o controle preventivo, em regra, será exercido pelo Poder Legislativo ou, eventualmente, pelo Poder Executivo. Por órgãos políticos, não por órgãos jurisdicionais. Em regra, há exceções. Perfeito? E a ideia, né, que justifica o controle de constitucionalidade, ela é também chamada na doutrina de lógica de Marshall. Marshall era o presidente da Suprema Corte por ocasião do julgamento do caso Marbury versus Madison. E a lógica de Marshall, ela é uma lógica bem simples. Ela diz basicamente o seguinte, que tudo bem, as normas criadas pelo parlamento nascem com presunção de constitucionalidade, mas como a Constituição é a norma hierarquicamente superior no ordenamento jurídico e como deve ser preservada a supremacia da Constituição, em nome da supremacia da Constituição sobre as demais normas do ordenamento jurídico, qualquer órgão do Poder Judiciário está autorizado a declarar esta norma inaplicável no caso concreto ou reconhecer a inconstitucionalidade dessa norma, né? E pronunciar a nulidade dessa norma em nome justamente da preservação do nível hierárquico da Constituição e da supremacia das normas constitucionais. A lógica de Marshall, portanto, se funda na supremacia da Constituição. Ela diz, o judicial review, ou o controle de constitucionalidade, é uma forma de afirmação da supremacia da Constituição. E todo e qualquer juiz tem a obrigação de exercer a jurisdição atento a esta obrigação, a obrigação de declarar a inconstitucionalidade de normas que violem formal ou materialmente a Constituição. Em nome do quê? Em nome da supremacia da Constituição. Tá certo? Isso aqui tá errado. Beleza, gente? Até aqui tem alguma dúvida? Esse é o conceito de controle de constitucionalidade, tá? Como eu disse para vocês, existem pressupostos, né? Que o Bernardo Gonçalves, por exemplo, elenca. Ele fala em 4 pressupostos. Olha aqui. O primeiro deles, né? Ele fala, para ter, né, um controle de constitucionalidade, é preciso que exista uma Constituição formal e rígida dentro do Estado. Ou seja, a Constituição ela tem que ser necessariamente formalizada em um documento dotado de supremacia e ele necessariamente tem que ser um documento que não pode ser alterado por simples alteração legislativa.
Ou seja, não basta que eu edite uma lei para eu alterar a Constituição. Isso aqui está correto, porque, veja, se você pudesse alterar a Constituição por meio de lei, não caberia falar em controle de constitucionalidade. Não seria cabível falar, portanto, em supremacia da Constituição, porque, em última instância, você poderia alterar a Constituição por meio de lei. Isso é comum nas constituições flexíveis, tá? E também nas semiflexíveis ou semirrígidas. Mas não é comum nas constituições rígidas, que exigem para sua alteração, né, que seja respeitado um procedimento mais exigente, um procedimento com quórum qualificado, um procedimento que respeita fases diferenciadas e que tem limites diferenciados em relação ao procedimento legislativo ordinário. Como nós já estudamos procedimento legislativo, vocês sabem, para aprovar uma emenda à Constituição é muito mais difícil do que conseguir a aprovação de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Eu não posso alterar a Constituição por meio de lei. Então, no nosso caso, o primeiro pressuposto está aqui, está presente. Tá? Então, se a gente fosse falar em fundamentos do controle de constitucionalidade, ou seus pressupostos, né, o primeiro deles é que exista uma Constituição formal. Nós temos uma Constituição formalizada em um documento, ainda que ela não seja levada muito a sério, né? E ela também é uma Constituição rígida, ela não pode ser alterada por meio de um processo legislativo comum, tá? Só por meio de emendas à Constituição. O segundo pressuposto é o entendimento de que a Constituição é uma norma jurídica fundamental, é o que eu disse. Ela integra o ordenamento jurídico com status de norma fundamental, com status de norma de hierarquia superior no ordenamento jurídico, tá? Deixa eu só olhar aqui a pergunta que o Vitor fez. Olha só, Vitor, você vai encontrar autores falando que ela é rígida, inclusive há um tempo atrás, essa era a classificação mais usual, tá? E você vai encontrar autores falando que ela é super rígida. Essa classificação em super rígida, ela fala o seguinte, você tem um núcleo duro da Constituição que não pode ser alterado, né? Que é o conjunto constituído pelas cláusulas pétreas, né? Conjunto de normas que não pode ser alterado nem mesmo por emenda. Então, nessa parte, como ela seria imutável, ela se enquadraria, né? Como, por conta dessas normas, ela se enquadraria na classificação das normas super rígidas. Só que eu acho mais adequado classificá-la como rígida. Por quê? Porque as cláusulas pétreas, elas não são intocáveis, né? Elas podem, eventualmente, né, até ser modificadas, elas não podem ser suprimidas. Não é admissível proposta de emenda à Constituição tendente a abolir, não é isso? Não é isso que está no artigo 60, parágrafo 4º? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, mas modificar você pode, né? Nada impede, por exemplo, que a gente tenha uma alteração do nosso modelo federativo, né? Que hoje é cooperativo, né? E que eventualmente volte a ser dual. Seria um retrocesso, mas pode acontecer? Pode, não tem problema não viola a cláusula federativa. Existem diversas alterações de competência em que não há que se cogitar em violação da cláusula federativa. E por aí vai, né? Mesmo os direitos fundamentais, né, você pode ter a alteração de disposições referentes aos direitos fundamentais para ampliar a proteção. Né? Isso, obviamente, amplia a extensão das cláusulas pétreas. Então, eu não concordo com a classificação de que a Constituição de 88 é super rígida, mas você vai encontrar alguns autores que vão dizer isso, tá? Com base nesse fundamento. Ficou claro? Ficou claro? Joia. O segundo pressuposto, então, gente, do controle de constitucionalidade é o entendimento de que a norma constitucional é uma norma fundamental, uma norma jurídica fundamental. Isso aqui, né, desde Kelsen, em termos formais, já é bem tranquilo. Mas, principalmente na Alemanha, vai se consolidar o entendimento de que a Constituição não é apenas uma norma formalmente superior. Ela é constituída também das matérias mais importantes dentro da sociedade. Ela é constituída por um conjunto de normas que protegem
valores, comportamentos que estabelecem, né, uma série de obrigações e normas de competência que são essenciais. Então, ela também é uma norma jurídica fundamental em termos de conteúdo. Nós também cumprimos esse requisito, né, esse pressuposto. E o terceiro pressuposto é a existência de pelo menos um órgão com competência para a realização de controle. Nós também temos essa possibilidade. No Brasil, o controle ele é um controle exercido pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, tá certo? Não há um controle de constitucionalidade exercido só pelo Poder Judiciário. Aqui, né, todos os poderes exercem controle de constitucionalidade, ainda que em momentos distintos. Perfeito? O último pressuposto, tá? O último pressuposto é uma sanção para conduta positiva ou negativa que atente contra a Constituição. Eu, particularmente, não considero esse um pressuposto do controle. Eu considero essa uma consequência do controle de constitucionalidade. Eu coloquei aqui porque o Bernardo Gonçalves trata como pressuposto. O que é essa sanção? Veja, quando a norma viola a Constituição formal ou materialmente, você tem um processo que nós estamos chamando de controle de constitucionalidade, para que seja declarada a inconstitucionalidade da norma. E a consequência da inconstitucionalidade é uma sanção que retira a norma do ordenamento jurídico, ou que declara que a norma, naquele caso, não vai ser aplicável. Eu estou falando, obviamente, né, no sentido amplo, porque nós temos situações intermediárias, a gente vai ver isso também, né? A interpretação conforme, por exemplo, é uma hipótese em que você não necessariamente declara a inconstitucionalidade de uma norma. Você simplesmente diz qual é o entendimento daquela norma que se compatibiliza com a Constituição. Daí chamá-la de sentença intermediária, tá? Mas a gente vai estudar isso depois. Estou trabalhando nos exemplos que são padrão, tá? Os exemplos padrões, melhor dizendo. Mas ainda assim, há uma sanção, né? Uma sanção de retirada da norma ou declaração da inaplicabilidade. E quando a gente fala aqui em conduta negativa, eu estou falando o seguinte, não só a criação de norma ou uma norma que efetivamente exista viola a Constituição, mas também uma omissão. A omissão do legislador, quando a Constituição impõe uma obrigação de agir, ela é inconstitucional. E esta omissão também pode ser sancionada por meio da declaração da inconstitucionalidade da omissão. Perfeito? Esses são os pressupostos do controle. Eu quero saber de vocês se há ainda alguma dúvida. Ou eu posso avançar. Joia. Então eu vou ainda falar um pouquinho mais sobre o controle de constitucionalidade antes de falar das espécies e de algumas classificações. Houve um debate relevante entre Hans Kelsen e Carl Schmitt no século passado em relação a quem deveria ser o guardião da Constituição. Veja, depois, né, que se estabeleceu a ideia de que um controle de constitucionalidade era algo importante, houve um debate profundo entre Kelsen e Carl Schmitt, porque Kelsen dizia, olha, o guardião da Constituição, aquele que deve exercer o controle de constitucionalidade, para Kelsen, tinha que ser a Corte Constitucional, porque ele entendia que o legislador e o chefe do executivo eram, por assim dizer, aqueles que mais violavam a Constituição no exercício das suas funções. E a Corte Constitucional não era necessariamente, né, uma Suprema Corte, ela era uma corte com competência específica só para o controle de constitucionalidade. E ela, para Kelsen, exercia o papel de um legislador negativo, porque enquanto o legislador criava normas, Kelsen dizia, olha, a Corte Constitucional anula aquelas normas que são inconstitucionais. O Carl Schmitt, já no meu modo de ver, né, expressando um pouco do momento, né, que ele vivia e uma feição autoritária, né, do seu pensamento, dizia que não, quem tinha que exercer o controle de constitucionalidade não era uma Corte Constitucional, mas o chefe da nação, o chefe supremo da nação, né? Ele é que, no seu exercício diário das funções, né, em nome da vontade do povo, é que tinha a função de guardar a Constituição.
ao que o Kelsen dizia, não, esse aí é o cara que geralmente viola a Constituição cotidianamente ou com frequência. Esse é um debate relevante e nós sabemos, né, que o entendimento hoje, né, que prevalece o entendimento de que o controle de constitucionalidade ele deve ser exercido pelo Poder Judiciário ou por uma Corte Constitucional com competência jurisdicional, mas nada impede que você tenha um controle, né, confiado também a outros órgãos, inclusive para o chefe de Estado, tá certo? Ou o chefe de governo, dependendo do modelo que a gente estiver adotando aqui, né? E nós vamos ver, né, que do sistema de governo que nós estivemos adotando, nós vamos ver que no sistema presidencialista, o chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa e ele pode sim exercer controle de constitucionalidade. Mas não é uma atribuição exclusiva dele, esse é o ponto. Para Carl Schmitt, era uma atribuição exclusiva do chefe supremo da nação. Tá certo? Chefe supremo, expressão extremamente questionável, né? Mas no contexto em que Carl Schmitt está escrevendo, é extremamente, vamos falar assim, adequado, né? Adequado não no sentido de que eu estou abonando o que ele está dizendo, mas no sentido de que o que ele estava dizendo encontrava eco no contexto da época, né? Em última instância, ele estava dizendo o seguinte, é o Führer, né, que tem que exercer o controle de constitucionalidade. É isso mesmo. O pensamento do Carl Schmitt, ele vai se tornando, né, ele vai fundamentar uma visão, né, extremamente autoritária dentro do constitucionalismo. Então, é preciso ter atenção para aquilo que o Carl Schmitt diz, mas sempre com algumas ressalvas. Tá? É um autor importante da teoria da Constituição, mas é um autor que precisa ser analisado com cuidado. Beleza? Com essas ressalvas. Tranquilo? Joia? Até aqui, alguma dúvida? Joia. Então, para finalizar essa explicação, eu preciso dizer o seguinte, que o Kelsen, né, quando ele defende que a Corte Constitucional tem que ser a guardiã da Constituição, né, ele não ignora que nos Estados Unidos, por exemplo, quem exerce o papel de guardião da Constituição, né, ou quem, em última instância, exerce o papel de dar a última palavra em relação à Constituição, não é uma Corte Constitucional, mas a Suprema Corte. E o que não impede que outros órgãos do Poder Judiciário também exerçam o controle de constitucionalidade. Nós sabemos que nos Estados Unidos o controle é difuso, ou seja, ele é atribuído desde o juiz de primeira instância até a Suprema Corte. Mas o Kelsen achava, né, que isso, em alguma medida, gerava insegurança jurídica, porque poderia, inclusive, fomentar interpretações controversas em relação à Constituição. Então, ele defende a concentração da competência para exercício do controle de constitucionalidade de uma corte só. Por isso, o Kelsen vai defender um controle que é concentrado, diferente do controle difuso. Beleza? Ficou claro para vocês aqui, gente? Essa é uma explicação preliminar, mas ela é muito importante. Alguma dúvida aqui? Tudo certo? Então vamos avançar, né? Ainda aqui naquilo que eu me predispus a falar hoje, né? Espécies do controle de constitucionalidade. Agora a gente vai ver um monte de classificação, tá? Eu queria rapidamente passar por isso aqui, porque eu não me lembro, né? Eu não fui professor de vocês de teoria da Constituição, não. Fui? Foi eu que fui o professor de teoria da Constituição? Porque se fui eu já devo ter trabalhado isso aqui com vocês. Quem foi o professor de teoria da Constituição de vocês? Fui eu? Teoria da Constituição? Foi. Então muito provavelmente eu já trabalhei isso aqui. Deixa eu, então, passar rapidamente por alguns pontos aqui, tá? Quando a gente fala em espécies de controle, a gente está tentando entender quais são as modalidades, né, de controle que nós podemos ter num Estado. Você tem várias modalidades de controle, várias espécies, tá? Queria trabalhar algumas dessas classificações. Primeira classificação do controle leva em consideração o vício. Qual que é o tipo de vício de inconstitucionalidade? Ele é formal ou ele é material? Entenda. Um vício formal é um vício
que está atrelado ao quê? Está atrelado ao procedimento legislativo. E um vício material é um vício que está atrelado ao conteúdo da norma. Bom, tendo em consideração o vício, nós temos um controle de constitucionalidade formal e um controle de constitucionalidade material. O mais complexo aqui, né, de entender é o controle formal, porque o controle formal ele se divide em subjetivo e objetivo. E tem um nomezinho, né, que muita gente confunde, nomogenético e nomodinâmico. Eu vou explicar isso com calma. Quando a gente fala que há um controle de constitucionalidade formal, a gente está dizendo que há um controle que visa a reconhecer e declarar a inconstitucionalidade de uma norma, não porque o conteúdo dessa norma viole a Constituição, mas porque em algum momento ela violou o devido processo legislativo. Essa violação pode se dar no momento da propositura do projeto de lei ou da proposta de emenda da Constituição. Da proposta de emenda à Constituição. Esse caso é um vício que nós chamamos de vício de iniciativa. E quando o controle de constitucionalidade tenta identificar um vício formal que está atrelado à iniciativa do projeto de lei ou da proposta de emenda à Constituição, você tem o que a gente chama de vício formal subjetivo. E nesse caso, o controle vai ser um controle formal subjetivo, tá? Ele pretende controlar um vício de iniciativa. Esse controle também é chamado, né, de controle de constitucionalidade formal nomogenético, porque tem a ver com a origem da norma, e a inconstitucionalidade, nesse caso, ela também é chamada de inconstitucionalidade formal orgânica, porque tem a ver com o órgão que teria competência para propor, né, o início da deliberação sobre aquele assunto. Beleza? Entenderam aqui o controle formal subjetivo? Sim? O controle formal objetivo já é o controle formal nomodinâmico. Ele é nomodinâmico porque há várias fases, né, nesse controle. E ele tem a ver com o quê? Com todas as demais fases do processo legislativo. Né? Nós já estudamos. Depois da iniciativa, você tem discussão, fase de emendas, você tem votação, você tem a possibilidade de sanção ou veto, e você tem a promulgação e a publicação. Isso no processo legislativo para a criação de leis ordinárias e leis complementares. Quando a gente fala do processo legislativo, né, para a criação de emendas à Constituição, por exemplo, você não tem a fase de sanção ou veto. O fato é, violada alguma dessas fases, você tem a possibilidade de reconhecer a inconstitucionalidade formal da norma, e esse controle nós chamamos de controle formal objetivo. Tá certo? Detalhe, o Canotilho, ele chama, né, ele fala em uma inconstitucionalidade formal objetiva por descumprimento dos pressupostos objetivos da criação da norma, que estão previstos na Constituição. Tá? Um exemplo aqui seriam os pressupostos da relevância e da urgência para a edição de medida provisória. Mas é uma classificação um pouco diferente, tá? Então, toma cuidado quando a gente estiver falando de controle formal objetivo. Em geral, está atrelado a fases do processo legislativo que não são a iniciativa, que não são a fase de iniciativa. Mas o Canotilho também usa a expressão inconstitucionalidade formal objetiva para falar de uma inconstitucionalidade que viola não o conteúdo da Constituição, mas algum requisito que a Constituição exige para a criação da norma. Exemplo, os requisitos da relevância e urgência atrelados à medida provisória. Tá certo? Ainda com relação ao vício, o vício pode ser material, ou seja, tem a ver com a substância, com o conteúdo, e ele também é chamado de nomoestático, tá? Tem a ver com o conteúdo. Se a norma ela foi criada de acordo com o processo legislativo, mas o conteúdo dela de alguma forma viola a Constituição, você tem uma inconstitucionalidade material. O controle que visa controlar essa inconstitucionalidade é chamado de controle material. Tranquilo? Podemos avançar? Acho que está tranquilo, né? Essa parte de classificações, gente, ela é bem maçantezinha, tá? Mas ela é
é importante para vocês entenderem as diversas espécies e modalidades de controle. Tá? Segunda classificação, leva em consideração a extensão do vício. Aqui, eu quero saber se a norma é toda inconstitucional ou se ela é apenas parcialmente inconstitucional. Ou se você tem uma omissão total, que viola a Constituição, ou uma omissão parcial, que viola a Constituição. Perfeito? Joia? Aqui, então, o controle pode ser total, quando ele tem por objeto a integralidade da norma, ou seja, toda a norma é inconstitucional, ou ele também analisa uma omissão total, quando o legislador tinha o dever de agir. Esse controle é um controle chamado de total. Não é muito comum controle total de uma norma já efetivamente criada, tá? Eventualmente, alguns artigos dessa norma são inconstitucionais, mas não ela toda. Pode acontecer, no entanto, você ter toda uma norma considerada inconstitucional? Pode sim, tá? Por exemplo, a lei de imprensa, ela foi considerada como não recepcionada pela Constituição de 88. A não recepção é um fenômeno, né, intertemporal, não necessariamente de controle de constitucionalidade, mas se ela fosse criada após a Constituição, né, ela seria integralmente contrária à Constituição. Você falaria aqui de um controle total. O parcial é o contrário, né? O texto viola parcialmente a Constituição ou a omissão é parcial. Professor, como assim omissão imparcial? Sim, omissão imparcial, meus caros, é aquela em que o legislador criou uma norma, mas ela é insuficiente para regular toda a situação. Em algum ponto, ela não fez o que ela deveria fazer. Então, nesse caso, você pode falar de uma omissão parcial, tá certo? O Barroso, ele ainda nessa questão, né, de um controle total ou parcial, ele fala de uma ideia, né, que é o princípio da parcelaridade no controle de constitucionalidade. Diferentemente do legislador, diferentemente do chefe do executivo, melhor dizendo, né, quando você está diante de um controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário pode declarar inconstitucionalidade apenas de algumas palavras da norma. Isso a gente chama de princípio da parcelaridade. Isso não é possível em relação ao chefe do executivo, que quando vai vetar uma norma, tem que vetar só o texto completo, do artigo, do parágrafo, do inciso, da linha. Ele não pode vetar palavras, tá? Mas o Poder Judiciário, no exercício do controle de constitucionalidade, pode, por conta do princípio da parcelaridade. Só já falando aí do controle parcial, né? É importante mencionar esse princípio. Beleza? Podemos avançar? Acho que sim, né? Quanto à natureza, meus caros, esse aqui é bem tranquilo. Controle comissivo, quando ele está analisando, né, uma norma que já foi efetivamente criada e ofende a Constituição. E o controle omissivo, quando ele está analisando o quê? Quando ele está analisando uma omissão inconstitucional. O controle omissivo, ele leva em consideração parâmetros, né? Esses parâmetros são de duas naturezas. Ele pode ser objetivo, quando a Constituição estabelece um prazo para a regulamentação legal da sua norma, né? É o caso, por exemplo, do artigo 48 da DCT, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Ele estabeleceu um prazo para a criação de uma norma. Se esse prazo passou, já há inconstitucionalidade por omissão. E o segundo é um critério um pouco mais fluido, né, que leva em consideração o princípio da razoabilidade. Um exemplo, né, o imposto sobre grandes fortunas. A Constituição estabeleceu lá que a União deve estabelecê-lo. Se ela não estabelece, a gente tem uma situação de inconstitucionalidade por omissão, porque há uma violação do princípio da razoabilidade. Ora, a nossa Constituição ela já tem, né, 32 anos, então já era a hora, né, de esse tributo ter sido criado, e ele não foi. Tá certo? Até aqui alguma dúvida? Bem tranquilo esse, né? Bem tranquilo esse. Podemos continuar? Joia. O controle quanto ao órgão que efetua, né, esse papel. Quanto ao órgão, gente, o controle pode ser político, jurisdicional e misto. No Brasil, você tem um controle misto. Por quê? Porque há controle de constitucionalidade desempenhado por órgãos políticos, mas também por órgãos que integram o poder judiciário. Tá certo? Bom, então vamos começar pelo controle político.
também conhecido como controle francês, tá? Por quê? Porque na França, quem exerce o controle de constitucionalidade é o Conselho Constitucional, que foi criado pela Constituição de 1958 e que é integrado não por membros do Poder Judiciário. Na França, há uma resistência histórica aos membros do Poder Judiciário, né? Porque eles, durante muito tempo, foram atrelados, melhor dizendo, a setores da sociedade, né, que eram, por assim dizer, conservadores, reacionários e tal. Então, não se confiou ao Poder Judiciário a prerrogativa de exercer o controle de constitucionalidade. Até porque, na França, também por influência, né, de um pensador importante, que é o Rousseau, durante muito tempo prevaleceu o entendimento que o legislador não poderia legislar contra os interesses do povo. Por quê? Porque a manifestação do legislador era a manifestação do povo. Né? Não havia uma ideia de representação, mas de presentação. Então, se era povo falando diretamente, né, ele não poderia criar normas contra si mesmo. Então, também nesse aspecto, nome, né, da ideia de soberania popular, houve uma resistência muito grande a um controle de constitucionalidade e também, ainda maior, um controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário. Né? Lembre-se também que a França é berço da escola da o trava-língua hoje está bravo, né? Da exegese, escola da exegese, que era uma escola formalista que dizia que o Poder Judiciário devia se limitar a declarar, né, no caso concreto, aquilo que o legislador já havia descrito por meio de um processo de subsunção, sendo, portanto, a boca da lei. Ora, essa resistência toda resultou que, durante muito tempo, a França não aceitasse o controle de constitucionalidade. E só em 1958 passasse a admiti-lo, mas mesmo assim, por um órgão de natureza política, que não é, portanto, integrante do Poder Judiciário. Inclusive, ex-presidentes integram o Conselho Constitucional. Seus membros são eleitos, exercem mandato, tá certo? Mas tem membros vitalícios. Os ex-presidentes são membros vitalícios. Eu deixei aqui uma notinha de rodapé para quem tiver curiosidade, né, de saber como é que funciona o exercício do controle de constitucionalidade pelo Conselho Constitucional. Eu já posso te adiantar uma coisa, no entanto. Em regra, ele é prévio. Em regra, ele é prévio, ou seja, antes da criação da norma. Mas já se admite, hoje, um controle de constitucionalidade a posteriori, também pelo Conselho Constitucional. Tá certo? É exceção, não é a regra, mas já se admite. Joia. No Brasil existe o controle político? Sim. Ele é exercido nas casas legislativas pelas comissões de Constituição e Justiça, principalmente, tá? Porque elas avaliam se o projeto de lei ou se o projeto de emenda à Constituição, né, se a proposta de emenda à Constituição é ou não constitucional. Ele também é efetuado pelo chefe do Poder Executivo, que pode, com fundamento na inconstitucionalidade de uma proposição normativa, vetar o projeto de lei, de acordo com o que está disposto no artigo 66, parágrafo 1º. Se você está com a Constituição aí, vamos ler esse dispositivo, artigo 66, parágrafo 1º. Vai lá. Diz assim o 66, parágrafo 1º. O Presidente da República, se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, me interessa aqui a primeira parte, né? Se ele considerar o projeto inconstitucional, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. E depois esse veto pode ser derrubado ou não, mas o veto aqui, por motivo da inconstitucionalidade, é sim uma expressão do controle político de constitucionalidade, tá certo? O Congresso Nacional, eu não coloquei esse aqui, mas é preciso falar que o Congresso Nacional também exerce o controle de constitucionalidade, e nesse caso, ele também é, obviamente, um controle político, tá? Tá lá no 49, inciso 5. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5, sustar, ou seja, suspender os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar
ou dos limites da delegação legislativa. A gente estudou, por exemplo, lei delegada, né? Se há uma delegação ao chefe do executivo para legislar sobre uma matéria e ele exorbita, né, dos limites que foram delegados, o Congresso Nacional pode sustar os efeitos daquela norma. Isso é controle de constitucionalidade também exercido pelo parlamento e, curiosamente, vejam, nesse caso, ele é um controle repressivo, ele não é prévio. Por quê? Porque a norma já foi criada, mas ainda assim ele é um controle político. Então, existe controle político no Brasil? Existe. Tá certo? Ficou claro? Sim? Quem estava aí comigo, eu vi que a Sandra, né, e a Brenda voltaram aí agora. Eu estou estudando com os colegas de vocês, gente, as espécies de controle, estou trabalhando as classificações e dando alguns exemplos, tá? Então, para vocês que entraram aí agora, né, ou porque tinham caído, não sei, dá uma olhada depois na aula, tá? O que ficou para trás. Além do controle político, gente, quanto ao órgão, a gente tem o controle jurisdicional. Esse aqui, controle jurisdicional, é o que a gente vai estudar, né, com mais profundidade nas próximas aulas, né? Ele pode ser um controle concentrado ou um controle difuso. Controle difuso é o controle que é exercido por todo e qualquer órgão do Poder Judiciário. Ele é um controle jurisdicional porque atribui-se a órgãos ou membros do Poder Judiciário a atribuição para exercê-lo. E esses órgãos ou membros têm o poder jurisdicional, né? Eles exercem o poder jurisdicional ou parcela dele. No exercício da sua competência, eles exercem a jurisdição, né? Então, eles, no exercício da jurisdição, têm essa atribuição de controlar a constitucionalidade das leis nos casos concretos. Beleza? A isso nós chamamos de controle difuso, também chamado de modelo norte-americano. E existe o controle concentrado, né? Que é o modelo europeu e que tem no Kelsen, talvez, o seu, vamos falar assim, o seu mentor. A diferença do controle concentrado para o controle difuso é que no controle concentrado não é qualquer órgão do Poder Judiciário que vai exercer o controle de constitucionalidade. Aliás, o controle de constitucionalidade deve ser atribuído a uma corte constitucional, com uma atribuição específica só para o controle de constitucionalidade. Né? No caso brasileiro, nós não temos uma genuína corte constitucional, porque o Supremo é uma Suprema Corte, ele tem competências as mais diversas, inclusive de natureza penal. Ele não exerce só controle de constitucionalidade. A Corte Constitucional, no entanto, exerce só controle de constitucionalidade. Ela tem competência específica para isso. E só ela pode exercer controle de constitucionalidade. Tá certo? Então, esse é o controle jurisdicional concentrado. Dentro do controle jurisdicional, se você tem o difuso e o concentrado, você fala que o controle é misto, tá? Mas, no sentido que eu estou trabalhando aqui em cima, ó, o controle político, jurisdicional misto, eu não estou trabalhando nesse sentido específico, eu estou trabalhando no sentido de que você tem o controle que agrega controle político e controle jurisdicional. No Brasil isso acontece, então o nosso controle é misto, porque há controle político e controle jurisdicional, e o nosso controle jurisdicional também é misto. Por quê? Porque ele é difuso e concentrado. Beleza? Entendido isso aqui? Eu já falei, né, das origens do controle de constitucionalidade, principalmente, né, do controle difuso. Então, eu não vou repetir isso aqui. Depois, por favor, dê uma olhadinha no seu material, porque vai falar, inclusive, daqueles precedentes da Inglaterra, né, e dos Estados Unidos anteriores ao Marbury versus Madison, tá? Só para ficar claro aí para vocês. Um exemplo, o Burhan's Case, o Privy Council, vocês vão ver isso aí quando vocês estiverem estudando. Alguma dúvida com relação às modalidades de controle de constitucionalidade, tendo em vista o órgão que exercerá esse controle? Sim ou não? Podemos avançar? Beleza. Quanto ao método, isso aqui é bem tranquilo também. Quanto ao método, gente, o controle pode ser político ou jurídico. Particularmente, não gosto dessa classificação. Controle político ou ideológico, né, quanto ao método, seria aquele controle
que leve em consideração uma determinada ideologia e não necessariamente os aspectos jurídicos, apenas e tão somente. Nós sabemos, né, que toda e qualquer manifestação, toda e qualquer concepção já é, desde sempre, uma concepção ideológica. Tá? Por exemplo, se você analisa os nossos ministros na Suprema Corte hoje, você vê que uma ideologia que é predominante na Suprema Corte é a ideologia do liberalismo político, tá certo? Bom, isso significa que no exercício do controle, essa ideologia vai nortear muitas das compreensões dos ministros. Basta ver, por exemplo, as posições que o ministro Barroso assume em relação à proteção de minorias, tá certo? Isso decorre de uma ideologia que ele tem. Então, o controle não é só jurídico, como se a pessoa pudesse abrir mão dos seus valores para julgar um caso concreto e declarar inconstitucionalidade de uma norma. Mas a doutrina faz essa distinção, tá? Você teria o controle ideológico, que é um controle político, e o controle jurídico, necessariamente falando, que é um controle que eles identificam com, né, o regime democrático, que é pautado apenas e tão somente em parâmetros jurídicos constitucionais. Parâmetros jurídicos constitucionais. Eu já fiz a análise crítica, particularmente acho que essa classificação aqui, de todas, é a mais questionável. Tá? As outras não, as outras realmente têm lastro na realidade. Essa aqui, para mim, é uma classificação sem tanta relevância assim. Com um detalhe, de fato, veja, o que deveria guiar a declaração da inconstitucionalidade é a sua compatibilidade jurídica com a norma constitucional. É óbvio que para analisar as normas jurídicas, no entanto, você faz uso dos seus valores, das suas pré-compreensões, e nesse aspecto, portanto, é que eu estou criticando essa distinção, tá certo? Eu não estou defendendo com isso que a Suprema Corte deva assumir um papel político no julgamento dos seus casos, né? Não deveria ser assim. Ela faz isso, mas não deveria ser assim. Quando ela faz isso, o julgamento perde em legitimidade, tá certo? Mas não é sobre isso especificamente que eu estou falando, tá? Quanto ao modo ou a forma de controle. Esse aqui, gente, incidental ou principal, eu vou deixar para a próxima aula. Por quê? Porque ele é muito importante, ele toca a distinção entre o controle difuso e o controle concentrado. Ele tem vários aspectos que eu queria destacar para vocês, que levam em consideração, por exemplo, causa de pedir, pedido, qual vai ser o resultado dele. Então, vamos deixar para a próxima aula, tá? A gente volta aqui, então, no ponto F. A gente está em espécies de controle de constitucionalidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar gravada a aula aqui. Um abraço, gente. Até mais.